Boa noite a todos. Nós vamos hoje tratar sobre o encontro de Yehudá com Yosef, que é o nome da nossa porção da Torá semanal. Na verdade, eu estou bem em dúvida em relação a que tipo de exposição eu quero fazer nessa aula, porque inicialmente eu tensionava dar um tipo de aula, mas talvez eu gostaria de arriscar uma aula um pouquinho mais elaborada e um pouquinho mais profunda. Mas o meu grande receio é que as pessoas presentes, todos os participantes, fiquem um pouquinho boiando, um pouco por fora, né? Eu tenho aqui um xerox, uma cópia xerox, de um discurso racídico do Rebbe, uma explanação, um ensaio racídico do Rebbe, explicando o encontro de Yehudá com Yosef. Vamos fazer um pequeno retrospecto histórico. Yehudá é um dos líderes dentre os 12 irmãos. Yosef é o vice-rei do Egito. Yosef fez o possível e impossível para ter certeza de que seus irmãos estão arrependidos em relação aos atos passados. E Yosef, como grande tzadik, ele sabe que tudo foi por divina providência, porque não é lógico e não é compreensível. A maioria absoluta dos brasileiros não querem nem matar o irmão, nem vender o irmão, muito menos matar. Então, como que é possível que pessoas tão grandes como os filhos de Yaakov, como é possível que eles chegaram a essas atitudes? Então, Yosef, ele esclarece, quando ele se revela para os irmãos, ele esclarece que tudo foi uma grande, e eu vou explicar por que daqui a pouco, foi uma grande intervenção providencial de Deus. Eu queria dar alguns pontos desse mamar, desse discurso racídico do Rebbe, para que vocês entendam perfeitamente. É claro que nós temos que saber e conhecer a Torá no seu aspecto literal, no aspecto mais simples. Para subirmos numa escada, o correto, o esperado de cada um de nós é que primeiro subamos usufruindo os primeiros degraus da escada, e não que possamos dar um pulo tal que possamos até nos equilibrarmos e cairmos. A ideia é de que na ascensão da alma e no avanço da conexão com Deus, há degrau após degrau, tal qual uma escada. Então, a gente precisa saber o sentido literal da Torá, a história mais simples, literal. Yosef, ele quer que Binyamin fique no Egito, e Eudá tinha prometido a seu pai, o patriarca Yaakov, que ele ia responder com a própria vida e que ele traria novamente o Binyamin para casa. E Yosef quis reter o Binyamin, como consta na Torá, nessa porção, que ambos se encontraram e um chorou no ombro do outro. À primeira vista, vocês podem falar, normal, né? Yosef e Binyamin eram irmãos queridos, do mesmo pai, da mesma mãe, sempre se deram bem. Um encontro emocionante depois de 22 anos. Yosef chorou no ombro do Binyamin e Binyamin chorou no ombro de Yosef. Um episódio, muito bem, o Yosef Marmol está nos lembrando uma visão profética, um episódio aparentemente simples, mas vem o Rashi, o comentarista básico da Torá, e diz que Yosef chorou no ombro de Binyamin em relação a ele ter visto que os dois templos que seriam construídos no território do Binyamin futuramente seriam destruídos. Binyamin chorou no ombro de Yosef porque viu que o tabernáculo de Shiló, que pertencia à área de Menashe, filho de Yosef, também seria destruído. Então, numa história qualquer, num texto qualquer, de outra religião qualquer,
É o sentido literal e acabou. Mas nós sabemos que a Torá é o conhecimento infinito de Deus e que tudo, qualquer episódio, qualquer passagem tem uma profundidade maior. Yehudá foi um dos homens mais fortes, segundo a tradição judaica, de toda a humanidade. A força dele era descomunal. Descomunal. Ele era terrivelmente forte, fisicamente forte. E Yosef, sendo irmão do Yehudá, também não era tão... também, ele era muito parecido também na sua capacidade não só intelectual e não só espiritual, mas física também. Isso era possível antigamente porque Deus estava mais revelado no mundo. Então eles tiveram um entrave e o Yehudá falou, olha, as palavras parecem que ele está se desculpando perante Yosef, literalmente, mas vem os comentários e falam que não. Que Yehudá está dizendo, olha, se for necessário, eu empreendo uma guerra inteira contra o Egito inteiro, eu sozinho, contra o seu exército. E acredite, quem vai levar a pior não serei eu, disse Yehudá em relação a Yosef. E alguns detalhes mais dessa história, etc. Esse é o sentido literal. Mas vamos enfatizar de novo aquilo que costumamos falar sempre. A Torá é a sabedoria infinita de Deus. Os níveis de aprofundamento em cada palavra, em cada texto, são sem fim, ilimitados, sem fim, infinitos. E hoje eu quero me aprofundar um pouquinho mais nessa frase, na primeira frase da Parashá. Vaigash Elav Yehudá. E se aproximou, e o abordou, e se aproximou do Yosef, o Yehudá, para falar com ele, com o vice-rei do Egito. Então, vou ler um trechinho de um ensaio racídico, tá? Estou lendo aqui, eu estou traduzindo simultaneamente, né? Eis que, o que diz esse pronunciamento do Rebbe de Rei Tevet, 5 de Tevet, de 1988. O Rebbe deu um pronunciamento em público perante milhares de Hassidim, comentando esse trecho da Torá segundo a ótica e a visão da filosofia hassídica. O que nos revela o texto bíblico, e se aproximou Yehudá de Yosef. Vaigash é abordagem, uma linguagem de abordagem, e o abordou. Eis que, agora eu vou traduzir direto do texto em hebraico. Eis que o conteúdo desse assunto é a abordagem de Yehudá a Yosef, ou seja, a união de Yehudá e Yosef. Vem o Zohar, principal obra da Kabbalah, e diz que não era uma simples abordagem. Aqui era uma união de Yehudá com Yosef. Isso está escrito no comentário do Zohar sobre essa porção da Torá. E vem de encontro aquilo que está escrito na Haftará. Haftará é o trecho dos profetas que é lido depois da leitura da Torá a cada Shabat. Há uma leitura pública da Torá e logo em seguida é lido um trecho dos profetas. O que está escrito na nossa Haftará, que se encontra no livro de Yehezkel, Ezequiel 37, a partir do verso 16 em diante, o profeta Ezequiel fala o seguinte, que futuramente haverá duas árvores, dois troncos. Vejam, os profetas eles falam metaforicamente, uma metáfora maior do que na própria na Torá propriamente dita, futuramente. E sobre esses dois troncos estará o rei David. Aqui é uma alusão também ao Mashiach. E como está escrito, Deus fala, o meu servo David, onde está isso aqui? No próprio Ezequiel, o meu servo David será o líder deles
para sempre. Muito bem. O Yehudá, explicar mais uma coisinha? Sim. E o principal de Yosef, entre os dois filhos, tem Menashe e Efraim, mas o principal é o Efraim. Eu não sei se vocês se lembram desse episódio, que o Yosef pediu para o patriarca Yaakov abençoar seus dois filhos, Menashe e Efraim. E a mão direita do patriarca é a principal em relação à bênção. O patriarca cruzou os braços, colocou a mão direita na cabeça do menor, de Efraim, e a mão esquerda na cabeça do maior, do Menashe. Aí Yosef, o filho, delicadamente tentou corrigir o pai, dizendo, mas o Menashe é o mais velho. E Yaakov disse, Menashe será grande, mas seu irmão Efraim, mesmo sendo menor, será maior ainda que ele. Menashe será abençoado e Efraim será mais abençoado ainda. Muito bem. E Efraim, ele era o líder da bandeira de 4 tribos. É sabido que as 12 tribos, elas caminhavam no deserto de uma forma organizada, de forma que a cada 4 tribos, uma liderava o acampamento e a movimentação desse acampamento, e era o líder da bandeira, a bandeira ligada a 4 tribos. E o líder da bandeira, em relação a Menashe e outras tribos, era Efraim. Ele próprio era o líder da bandeira de um grupo de 4 tribos quando o acampamento se mobilizava. David, ele era da tribo de Judá. E o conteúdo da Haftará, do trecho dos profetas, fala da ligação de Yosef com Judá, todos debaixo de um único rei, que isso ocorrerá na era do Mashiach. Explica o Rebbe de Lubavitch, o Rebbe Rei Mashiach. Eis que a Torá, ela é eterna. E daqui nós entendemos que nesse assunto há uma orientação eterna para todo indivíduo do povo de Israel, tanto homem como mulher, e, por extensão, para todos os seres humanos que podem, a todas as nações, que podem aprender uma lição mais profunda da Torá. E essa história que acabamos de dizer é em relação também ao futuro próximo, pois a Torá ela é eterna. E não só em relação ao futuro, mas também com orientações para o nosso presente, muito mais em relação a assuntos que foram já ocorreram no passado, como Yosef, que se encontrou com Judá. Já que a Torá foi dada como orientação para o povo de Israel, conforme está escrito, veja, entre parênteses aqui, eu vou dar uma paradinha, um ensaio racídico, ele vai ligando vários assuntos diversos, e vai conectando cada assunto para tirar uma mensagem e um enfoque maior desses vários assuntos. Assim como a Torá, ela foi dada como orientação, como está escrito, Deus fala para Moshe, ordene o povo de Israel, fale com os filhos de Israel. Então, é compreensível que o principal aspecto da orientação da Torá é para cada um de nós que está travando contato com esse conhecimento. Não é simplesmente uma historinha, não é simplesmente a história de um acontecimento passado, é uma orientação direta para cada um de nós aqui presente, como está escrito no final do Tratado de Kiddushin, no Talmud, que eu fui criado tão somente para servir o meu Criador. O potencial de cada ser humano é evoluir tanto, é se superar tanto a ponto
de deixar bem claro que a nossa vida tem um propósito maior de servirmos o nosso Criador. Agora o Rebbe começa a explicar melhor o assunto. É explicado nos ensaios racídicos sobre a nossa porção que o assunto de Yehudá e Yosef são a representação do assunto de o estudo da Torá e a prática dos preceitos. Yehudá e Yosef estão ligados com esse aspecto, o estudo da Torá e a prática dos preceitos, conforme discutiram os sábios no Talmud. O que eles discutiram no Tratado de Kiddushin, no Talmud? O que é mais importante, o estudo da Torá ou a prática das mitzvot? Há sábios que falam que o estudo é o principal, e há sábios que falam que a prática é o principal. O Yehudá era o líder de todos os seus irmãos. E ele era considerado uma espécie de rei entre os irmãos. E o principal assunto do rei é decretar, que são os decretos reais que vêm do rei, como deve ser o procedimento, as regras e as leis na prática. E esse é o assunto do rei David, conforme está escrito, e meu servo David, justamente, como é trazido no Yehezkel, no Ezequiel, que o assunto de servidão está ligado com o decreto e a sentença da lei na prática. Como aplicar a lei na prática? A aplicação da lei na prática está ligado à realeza, está ligado ao rei David, está ligado à tribo de Judá. Yosef, em contrapartida, o assunto dele é o estudo da Torá. Mais uma vez, eu vou abrir aqui um parênteses, que hoje eu resolvi, para sentir a receptividade de vocês, eu resolvi aprofundar um pouquinho mais. Em geral, eu dou a nossa aulinha em linhas gerais, de uma forma um pouquinho mais superficial. Hoje eu estou me aprofundando um pouquinho mais. Eu vou só mais um pouquinho me aprofundar, depois eu volto a dar outras explicações sobre a porção da Torá. Yosef, o assunto dele é o estudo da Torá. E o assunto da Torá, do estudo, tem que ser de forma a acrescentar cada vez mais inovações. Claro, baseado em conhecimento anterior, inovar linhas de raciocínio para uma compreensão e uma captação maior na Torá. Esse é o assunto de Yosef. O que significa Yosef? Yosef significa acréscimo. Quando a Raquel, a matriarca, teve o filho Yosef, ela teve uma visão profética de que Deus, e disse o seguinte, e Deus acrescentará mais um filho para mim, que era o Benjamim. Então, Yosef, traduzido literalmente, é acrescentar. E o aspecto é de se acrescentar inovações e aprofundamentos e elucidações e esclarecimentos no estudo da Torá. E esse é o assunto de Efraim. Veja só, a filosofia racídica está se atendo ao significado das palavras dos personagens da Torá. Efraim significa, conforme Yosef disse, que refarani, que Deus multiplicou as minhas oportunidades, as minhas bênçãos, o meu poder, etc. Então, Efraim vem de multiplicar. Yosef é acrescentar, e o seu filho Efraim é multiplicar. E esse é o objetivo maior no encontro entre Yehudá e Yosef é que esses dois aspectos do judaísmo acabem se unindo e se encontrando. Que haja atuação do Talmud, do estudo, na prática, e também que haja atuação da prática no estudo. Ou seja, ambos os aspectos se integrando, se entrelaçando
interseccionando, um atuando no outro. A atuação da ação prática no Talmud é compreendido num outro ensaio racídico que diz o seguinte, que quando a pessoa estuda a Torá e quando ela fica sabendo que esse estudo é direcionado para o esclarecimento de uma regra na prática, o estudioso ele adquire uma vitalidade, um entusiasmo maior, porque ele sabe que esse estudo vai acabar esclarecendo uma lei e uma regra na prática que vai orientar um procedimento, uma conduta, um comportamento. Então, o estudo dele vai ser turbinado pelo fato dele saber que lá na frente tem um procedimento prático que vai sair desse estudo. E ele acaba se anulando perante esse objetivo maior, que é a veracidade da Halachá. O que é Halachá em hebraico? A lei judaica. E assim também em relação ao estudo dentro da ação prática, que a pessoa ela não vai estudar simplesmente as leis, conforme elas se apresentam, para saber a ação prática, mas ela vai também se aprofundar cada vez mais, porque dessa forma, sabendo as particularidades de cada lei, a pessoa, o estudioso, vai poder praticar cada vez melhor a regra e a lei na prática. Quando vocês assinam um contrato de adesão, né, por algum serviço da internet, compra de um aparelho celular ou qualquer coisa, vem um contratozinho. E o contratozinho, os autores do contrato fazem de propósito para ele ser com letras microscópicas. A gente não tem paciência de ler e só tem que assinar no final, concordo. Muitas pessoas nem leem nada, etc. Mas o contrato, ele tem uma série de regras. E, na verdade, se nós lermos cada cláusula da regra do contrato, então nós vamos ter maior consciência de nossos direitos, que pode ser que, de repente, dentro dessas letrinhas pequenas, tenha alguma arapuca, alguma armadilha, alguma coisa que a gente, se a gente tivesse lido, não teríamos assinado. Então, assim é com qualquer lei. Para conhecermos bem a lei, nós temos que saber os seus detalhes. E esse é o assunto de aprofundar o estudo na hora da prática. Em resumo, tudo isso futuramente vai se unir sob a égide, sob o controle do rei David, que é, na verdade, uma alusão ao próprio Mashiach, o seu descendente maior. Eu não vou me estender aqui, que essa explanação é muito profunda, vai falar também sobre a oração, sobre a prece, etc. Mas nesse ensaio são trazidas trazido muitas informações que podem realmente confundir um pouco de nós, um pouco do nosso raciocínio. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra-chave dessa paraxá. Segundo o Rebbe, o nome de cada porção está ligado com toda a porção. E o nome a primeira palavra que dá o nome da paraxá, Vaigash. Vaigash não é só se encontrou, Vaigash significa ir abordou, abordagem. Abordagem, quer dizer, como se encontrou. Qual é o momento máximo dessa porção da Torá? Que o Sev não consegue mais se conter e ele está chorando de emoção. Ele reúne todos os seus irmãos e o que ele fala? Ani Yosef. Eu sou Yosef. Ele ainda pergunta, Od Avinu Chai? O nosso pai ainda está vivo? Os irmãos já tinham esclarecido que ele estava vivo. Você faz uma pergunta mais profunda.
apesar do sofrimento da minha ausência durante 22 anos, o meu pai ainda está vivo? Meu pai ainda tem a vitalidade de devotar-se a Deus, da devoção a Deus, mesmo e apesar do intenso sofrimento que a minha ausência causou? Vamos abrir, antes eu abri um parênteses, agora vamos abrir um colchetes. É uma pergunta que óbvia. Yosef ficou 22 anos longe de Yaakov, o patriarca. Como que ele não mandou nenhum recadozinho? Mandou um e-mail, mandou uma mensagem, um áudio no WhatsApp, coisa e tal. Mandou um torpedo, antigamente falava SMS, torpedo. Uma mensagenzinha, um bip. Antes dos celulares tinha mensagens dos bips. Uma mensagem falando, pai, oi, eu estou aqui, eu estou vivo. Não é estranho que Yosef, durante 22 anos, não avisou seu pai? Podia ter mandado algum mensageiro, emissário. Então, veja, a partir da resposta que eu vou dar, eu quero deixar bem claro que a Torá não é simplesmente uma historinha. Ela tem suas nuances, ela tem suas entranhas, ela tem os seus entrelinhas. O Midrash fala que 9 irmãos de Yosef fizeram herem. Herem é um boicote espiritual para quem dissesse ao patriarca que Yosef estava vivo. Yosef estava ausente, foi vendido como escravo. Binyamin estava ausente também, estava em casa com o pai. E Reuven tinha saído, ou seja, dos 12 filhos havia 9. Só que para fazer um herem, um decreto espiritual, um boicote espiritual, há necessidade de 10. Então, os 9 irmãos solenemente convidaram o Criador do mundo para completar o quórum de 10, o minyan. E a presença divina se revelou naquele momento aos 9 irmãos e disse, eu concordo com vocês em fazer esse herem, esse boicote espiritual, para quem dizer ao patriarca Yaakov que Yosef estava vivo. A gente precisa entender por que tudo isso da presença divina. E Yosef teve medo de quebrar esse boicote espiritual, ser vítima dele. Por isso que Yosef não se comunicou com o pai durante 22 anos. E vou falar mais ainda, para entendermos que a Torá não é uma história simples. O patriarca Isaac, Yitzhak, pai de Yaakov, estava vivo. Deus tinha tirado a inspiração divina e profética de Yaakov, mas o seu pai Yitzhak ainda tinha inspiração divina e profética. Yitzhak, apesar de cego, ele sabia perfeitamente que Yosef estava vivo. Mas Yitzhak também sabia do herem, do boicote dos 9 irmãos, que teve a adesão do próprio Criador do mundo. Por isso, Yitzhak não ousou revelar para o próprio filho que Yosef estava vivo. Essa história, aparentemente, parece bem estranha, mas a Torá tem suas nuances, seu aprofundamento, e essa história que é estudada por milhares e milhares, centenas de... Sim, o Yaakov, o Osiel fala, Yaakov sempre sentiu, ele não se conformou, ele não aceitou consolos. Está escrito no Talmud que quando morre um ente querido, um parente, Deus decretou na natureza humana que quando o ente querido falece, aos pouquinhos ele vai sendo esquecido pelos seus familiares. E Yaakov em nenhum momento aceitou o consolo, em nenhum momento se consolou, em nenhum momento ele esqueceu do Yosef. Isso significa que Yosef estava vivo, porque esse decreto divino de esquecer doentes queridos é só de quem já morreu. Quem está vivo, mesmo que a pessoa não saiba que está vivo, a pessoa não tem como se esquecer ou se consolar. Muito bem. Então, todo esse texto ele é estudado por todos nós e
ele traz um monte de orientações, revela um monte de aspectos. O principal aspecto aqui é que Yosef acalma os seus irmãos e fala: olha, eu não vou me vingar de vocês. Eu quero que vocês saibam que tudo que aconteceu entre nós não foi um processo natural. Houve uma intervenção de Deus direta, porque nós que vamos dar origem à nação judaica tivemos que descer aqui para o Egito. Tudo isso foi uma intervenção direta dos desígnios da mão e da maestria de Deus. Pessoal, temos mais um minuto. É só clicar no link que nós vamos dar um fechamento aqui e depois vamos abrir para perguntas. Yosef se revelou para os irmãos, eles sofreram muito. Chegou o momento que ele falou, Ani Yosef, eu sou Yosef. Aqui é uma alusão a todo o sofrimento que a pessoa tem na vida. Chega um momento que Deus se revela para a pessoa e diz, tudo aquilo que aconteceu com você, Deus se revela através dos fatos, do desenrolar dos fatos. E a pessoa chega à conclusão que tudo que ela passou pela vida foi com um propósito maior para atingir um nível espiritual maior. Pessoal, vamos continuar daqui a pouquinho, teclando no link, dentro de alguns minutos. O Ivan ainda precisa gravar, né, essa primeira parte,